Bom, pessoal, vamos iniciar então essa conversa, esse bate-papo para falar sobre produtividade, para falar sobre tempo, para falar sobre sabotadores da produtividade. Eu já venho há algum tempo falando sobre esse assunto de forma pontual, seja em alguma entrevista, seja aqui nos comentários no Instagram, porque esse é um tema que é pertinente a todas as pessoas, independente do seu nível de liderança, independente do cargo que você tem na empresa, se você faz parte do operacional, se você faz parte da média gerência, ou se você faz parte da diretoria, todo mundo precisa aprender a lidar com essas questões relacionadas a tempo, produtividade, entrega, resultado. Se você não é um gestor, se você não está inserido no ambiente de negócio, mas sei lá, você é uma dona de casa e está me ouvindo, com certeza você já teve um momento da sua vida, aí, das suas tarefas, da sua jornada, que você precisou administrar essa questão de tempo e produtividade. Por que eu digo isso e por que isso é importante? Porque o tempo é o bem mais precioso que nós temos. O tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. É impossível falar sobre produtividade sem que a gente fale sobre gestão do tempo, sem que primeiro a gente fale sobre gestão do tempo. A péssima notícia é que o tempo ele não trabalha ao nosso favor. Durante algum tempo da minha vida, eu lembro quando eu morava em São Paulo, teve uma época que eu tinha uma agenda muito lotada, e aquilo para mim era sinônimo de produtividade. Agenda lotada era sinônimo de muito trabalho. Eu sou um cara muito ocupado porque eu tenho uma agenda muito lotada. Quando, na verdade, no final das contas, o que eu tinha era uma sensação vazia uma sensação vazia e uma sensação de improdutividade. Porque ter agenda lotada, ter muita coisa para fazer, passou longe de produtividade. Assim como você ter poucas coisas para fazer, assim como você ter uma agenda leve, tranquila, não significa também que você não é uma pessoa produtiva. Qual é o grande lance, então? Qual é o grande segredo que a gente precisa observar nessa questão de tempo e de produtividade? Eu posso dizer para você pela minha experiência, na verdade, o que nós precisamos buscar é um propósito para aquilo que nós estamos fazendo. É uma agenda que esteja alinhada, um conjunto de compromissos. Quando eu digo agenda, é um conjunto de compromissos, uma soma de compromissos que tenha um alinhamento muito claro, muito direto com os meus objetivos. Então, se você é um empresário e você tem uma agenda lotada, por exemplo, você precisa alinhar, saber se essa agenda ela está alinhada aos objetivos da sua empresa, aos objetivos do seu negócio. Porque não adianta você ser um empresário super ocupado, com a agenda super lotada, e no final do dia, no final da semana, você não conseguir mensurar que aquelas suas atividades, se aquelas atividades gerou ou não resultados para o teu negócio, para a tua empresa. Não adianta você ser uma pessoa extremamente ocupada, com a agenda superlotada, e você não ter crescimento profissional, ou não ter crescimento pessoal, não ter crescimento financeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é a quantidade de compromissos que você tem na sua agenda que vai fazer você ser uma pessoa produtiva ou não. É o quanto esses compromissos estão alinhados aos seus objetivos. Te falando agora de novo por mim, todas as vezes que eu me pego com a agenda super lotada, eu preciso parar e me perguntar o quanto que essa agenda, o quanto eu consigo mensurar de resultado dessa agenda. Então, quando você começa a fazer esses questionamentos, quando você começa a parar e pensar, cara, o quanto que isso está alinhado com meus objetivos, você vai ver que certamente metade das coisas que você faz é perda de tempo. Não vai trazer resultado nenhum. Metade do tempo que você passa, ou até muito mais do que a metade do tempo que você passa, acaba trazendo para você
um desperdício de recursos, um desperdício de energia que não vai te levar a lugar nenhum. Por que isso tem que ser dito? Porque, e repito, não é a quantidade de tarefas ou a quantidade de compromissos que você tem na sua agenda que vai te dar resultado. Às vezes você tem uma série de compromissos que você fala assim, cara, o tempo deveria ter 48 horas, né? O tempo deveria ter 28, 30 horas. Cara, vamos lá, só existe um episódio na história da humanidade que o tempo parou. E olha, faz tempo, viu? Faz muito tempo, e eu posso garantir para você que esse episódio, que o tempo não vai parar, que esse episódio não vai repetir, porque nós precisamos de mais tempo para desenvolver as nossas atividades. Então, dito isto, feito aqui essa introdução sobre a questão do tempo e produtividade, vou entrar agora, vou começar a falar especificamente com você sobre o que eu penso de produtividade, tá bom? Qual é o grande desafio que nós temos hoje dentro das empresas? Você tem uma agenda super apertada, aí quando eu me refiro agora à agenda, eu me refiro de fato a uma pauta, né? A uma série de compromissos que você precisa entregar. Então, seja uma agenda comercial, o que é uma agenda comercial? Reuniões comerciais, prospecção de clientes, uma agenda financeira apertada, uma agenda de CEO apertada, e você tem uma agenda apertada da empresa e você tem a escassez cada vez maior do tempo. E aí, é importante dizer que nenhum negócio do mundo e nenhum lugar do mundo é 100% produtivo o dia inteiro. Ninguém é 100% produtivo todos os dias. Sempre vai haver aquele momento em que os funcionários vão parar para tomar um café, em que você vai parar para dar uma olhada nas redes sociais, para ver o resultado do jogo de ontem, aquele momento depois do almoço que você sente cansado, que você sente que bate aquele sono, você vai checar para ver o e-mail, você vai ver as mensagens do grupo, da família, no WhatsApp, ou seja, ninguém é 100% produtivo o dia inteiro. E aí, todos nós temos uma coisa comum, que é o tempo, né? Todos nós temos o tempo como uma coisa comum. E aí entra o grande desafio. A forma como nós administramos o tempo, seja você um CEO, seja você um gerente, um supervisor, seja você que trabalha até no operacional, a forma como você administra o tempo vai influenciar diretamente nos teus resultados. A maior parte das pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu converso no dia a dia, elas entendem, sabem, reconhecem que não sabe administrar o tempo. Né? Você conhece alguém que diz assim, cara, eu consigo administrar meu tempo? 99% das pessoas não sabem administrar o tempo. Israel, você sabe administrar o tempo? Não, não sei administrar o tempo. Sabe? Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, nossa, Israel, como você é um cara organizado. Não, não é que eu seja organizado. Ou eu sou organizado, ou eu me lasco todinho nas minhas tarefas, nas minhas responsabilidades. Então, assim, a maioria das pessoas reconhece que não sabe administrar o tempo. E é muito difícil, é uma parada muito complicada para você administrar o tempo. O que eu tenho feito no dia a dia nesse desafio de administrar o tempo? Eu administro a minha agenda. Por quê? A minha agenda talvez seja o único recurso que eu tenho controle, né? É a única ferramenta que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre o tempo. Durante o dia, 1001 coisas acontecem. Muitas vezes nós estamos aqui na empresa, trabalhando, do nada cai a internet, rompeu o cabo da fibra, o ar-condicionado parou de funcionar, faltou energia e toda aquela programação que você tinha feito foi de água abaixo. Então,
A única ferramenta que nós temos controle nesse processo é a agenda, é as nossas atividades, é as nossas tarefas, aquilo que eu tenho como alinhamento, que eu já falei, com os meus objetivos. Então, quando você consegue administrar a tarefa, quando você consegue administrar a agenda, quando você consegue ter controle sobre esse processo, você está aí no caminho para ser bem-sucedido, para ser uma pessoa produtiva. Só que aí você fez tudo isso, você é um dono de negócio, você conseguiu estabelecer o teu negócio, conseguiu estabelecer tua agenda, você conseguiu montar um time, você conseguiu fazer uma série de coisas que você está tudo tranquilo, né? Você contratou uma secretária, você aprendeu a usar as ferramentas de gestão do tempo, você conseguiu administrar, montar uma agenda estratégica para o teu negócio, mas aí vem uma coisa, vem os sabotadores do tempo, né, que é o tema da minha live de hoje. Os sabotadores, os desperdiçadores do tempo. O desperdiçador do tempo, o sabotador do tempo, é um inimigo invisível que corrói os nossos projetos, que destrói os nossos sonhos, que destrói os nossos objetivos. Os sabotadores do tempo é um inimigo invisível que habita em nós todos os dias. E se você não tomar cuidado, quando você mal percebe, quando você mal espera, você já foi completamente sabotado. Eu vou repetir. Os sabotadores do tempo são os inimigos invisíveis que destroem os nossos sonhos. Anotem isso. Destrói os nossos sonhos. Corrompe com os nossos projetos. Corrompe com os nossos objetivos. E quando você acorda, se você acorda, né? Quando você assusta, tudo aquilo que você tinha como projeto, como objetivo do dia, da semana, o tempo passou e você não sabe o que aconteceu. Na verdade, você vai saber agora, porque os sabotadores, eles estão lá alojados, né? Quase como um espírito maligno. Olá, se de fato não são um espírito maligno, que estão alojados e corrompem você e corrompem a tua produtividade. Ok? Os sabotadores, eles ocupam espaço na nossa vida pessoal. Os sabotadores do tempo ocupam espaço na nossa vida profissional. Ocupam o tempo. Os sabotadores do tempo ocupam espaço nos nossos relacionamentos, né? Quantos de nós muitas vezes não gostaria de ter um tempo maior de qualidade com a nossa família, com os filhos, mas é sabotado por esses sabotadores, né? Os sabotadores na nossa vida profissional, que é o foco dessa conversa aqui, aonde que eles alojam? Aonde que eles estão alojados? Olha, essa palavra é forte, alojados. Mas é quase isso, é quase um espírito maligno mesmo, né? Os sabotadores do tempo, na nossa vida profissional, estão alojados aonde, pessoal? Excesso de papéis. Você chega na mesa do gestor, tem tanto papel em cima da mesa. Cara, uma mesa lotada de papel, pode ter certeza, pessoal, é sinônimo de improdutividade. Porque no meio desses papéis estão alojados ali os sabotadores. Pode ter certeza absoluta, tá? Uma mesa atolada de papéis, né? Atolada de papéis que você não sabe, você não consegue achar nem a caneta para fazer a anotação, você perde o óculos no meio dos papéis, pode ter certeza absoluta que é um sinônimo de improdutividade. Onde os sabotadores estão, pessoal, na vida profissional? Nas inúmeras reuniões improdutivas, sabe? Reuniões improdutivas que poderiam ser resolvidas com um e-mail, que poderiam ser resolvidas com um telefonema, que poderiam ser resolvidas com uma simples conversa. São reuniões improdutivas. Vocês acreditam que existem empresas que eu conheço, de pessoas que fazem reuniões de 2 horas,
1h30, 1h40. E que no final, você percebe, a sensação é que se não chegou a lugar nenhum. As reuniões, elas não podem acontecer durante um tempo longo? Pode, pessoal. Reuniões podem acontecer, pode demorar 1 hora, 2, 3, 4, 5, desde que o objetivo da reunião seja alcançado, desde que a reunião seja de fato produtiva. Mas eu estou falando de reuniões infindáveis, que não se chega em lugar nenhum, que você acaba saindo da reunião cansado, esgotado e que não avançou. Sabe, aqui na Dexo nós definimos isso de forma muito clara com a metodologia de reuniões, que o objetivo é ter reuniões produtivas. Então nós temos algumas reuniões durante a semana. Na verdade, nós temos apenas 3 reuniões durante a semana. Uma reunião de sprint, que a gente chama, que dura 5 minutos de duração, Uma reunião de processo, orientada ao processo, que dura 1 hora, para você aprofundar no processo. E uma reunião one-on-one, que os líderes fazem, cada um com seus times, que também é uma reunião orientada ao processo. Acabou. Depois disso, só reuniões trimestrais com os líderes e uma reunião geral com toda a empresa. São as únicas reuniões que nós fazemos aqui. Nós temos aí mais ou menos uns 60 dias que implantamos essa metodologia e tem dado certo, que é um projeto, é um conceito de gestão orientada para resultado. Tá? Então, reuniões infindáveis, improdutivas, é um local preferido, é um ambiente preferido dos sabotadores de produtividade. Um outro ambiente que os sabotadores da produtividade habitam: interrupções. Toda hora interrupções. Como que essas interrupções acontecem? Celular, telefonema, redes sociais, toda hora alguém interrompe, sabe? Então, assim, essas interrupções, onde você começa a fazer várias coisas e não termina porque você foi interrompido, e aí começa outra e é interrompido, e no final das contas você se torna uma pessoa improdutiva. Por fim, na vida profissional, onde mais os sabotadores da produtividade habitam? Eu coloquei aqui, na falta de delegação. Quando você não delega, você está gerando um ambiente favorável para a improdutividade. Quando você não delega, você está gerando um ambiente favorável para a falta de improdutividade. Então, esses são alguns ambientes que eu coloquei aqui na vida profissional, no ambiente profissional, alguns ambientes no âmbito profissional que os sabotadores habitam. E na vida pessoal, onde é que os sabotadores da produtividade reinam? Onde estão alojados? E eu quero, depois dessa live, que esses sabotadores saiam, desapareçam da sua vida, ok? Onde eles estão alojados na vida pessoal? Vamos lá. Na indecisão. Todas as vezes que você se torna uma pessoa indecisa para tomar decisões, óbvio, né, Israel? Todas as vezes que você demora a tomar decisão, você é uma pessoa indecisa, você não sabe se vai, não sabe se vem, não sabe se quer, não sabe se não quer, se fica, eu quero, mas não quero, eu sei, mas não sei. Você se torna uma pessoa improdutiva, você está dando margem para a improdutividade. Porque produtividade tem a ver com resultado, tem a ver com entrega. Produtividade tem a ver com energia. Produtividade tem a ver com ação. E a indecisão, a dúvida, o medo, não estão associados a resultados, a entrega, a avanço, né, a crescimento. Então, todas as vezes que você se torna uma pessoa indecisa, que você vive o conflito da indecisão, você está dando ambiente para improdutividade. Outro ambiente: pessoas desorganizadas, pessoas que não conseguem se organizar, que não conseguem se planejar, que não conseguem traçar um plano de se organizar a semana, não conseguem organizar o dia,
não consegue organizar o ambiente onde ela trabalha. Desorganização é sinônimo de improdutividade. O que mais? Na natureza, no aspecto pessoal, onde mais a improdutividade reina? Estou falando de indecisão, de desorganização, a indiferença, né? Quando você ignora, quando você subestima as situações, você também se torna uma pessoa improdutiva. Esses são alguns desafios que nós precisamos vencer na vida pessoal e na vida profissional, para que você seja uma pessoa produtiva. Esses desafios que eu coloquei da vida pessoal, da vida profissional, são desafios que precisam ser vencidos, né? E eles não serão vencidos se você quiser apenas administrar o tempo. Eles serão vencidos se você administrar objetivos, se você definir objetivos claros, se você definir objetivos estratégicos. Nossa possibilidade de administrar o tempo será muito baixa, sabe? E a possibilidade de você se tornar uma pessoa produtiva será muito baixa se você não encarar de frente, se você não querer, se você não tomar a decisão de resolver, de avançar com essas questões que eu coloquei, que abrem margem, vamos dizer assim, para os sabotadores da improdutividade. Ok? E eu vou trazer agora 4 hábitos de desperdício de tempo e que elimina a tua produtividade. 4 hábitos que eu tenho observado, assim, existem muitos hábitos, existem muitas situações que podem contribuir para que você venha ter aí o desperdício de tempo. Mas eu separei 4, porque esses quatro que eu separei aqui estão associados ao ambiente profissional e é muito daquilo que eu tenho visto, que eu tenho observado no meu trabalho aqui dentro das empresas, tá? Primeiro para falar sobre questão de hábito, é impossível, eu tenho que dizer para você que você não muda o hábito, tá, pessoal? Não muda o hábito. Eu tenho que mudar um hábito. Você não muda o hábito, tá? O hábito, ele não muda. O hábito, ele é substituído, tá? Então, se você tem o hábito, por exemplo, de dormir depois do almoço, né? O hábito de tirar aquele soninho depois do almoço, e você quer mudar isso, esquece. Quanto mais você desejar não dormir depois do almoço, mais sono você vai ter. Então você tem que substituir esse hábito por alguma outra coisa, tá? Então, dito isto, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro hábito de desperdício do tempo que elimina a tua produtividade. Tentar fazer tudo sozinho. Parece simples, né? Mas é simples. É simples. Eu disse que ia ser simples. Rapaz, é impressionante isso aqui. É uma coisa simples, assim, isso aqui é mais velho do que andar para frente. O quanto que o hábito de querer assumir tudo, de fazer tudo sozinho, atrapalha a vida de um gestor, principalmente. Se você é um gestor, se você é um líder na sua empresa, se você toca uma empresa, se você toca uma equipe, talvez esse aqui seja o maior erro que você pode cometer. Talvez esse seja o ambiente onde eu tenha mais cometido erro como gestor. Por quê? Quando eu tento fazer as coisas sozinho, o primeiro sinal que eu passo, a primeira característica que eu assumo é uma característica de insegurança. Todo líder, todo gestor que centraliza, que quer fazer as coisas sozinho, é um gestor inseguro. Pode ter certeza do que eu estou te falando. É um gestor inseguro. É uma pessoa insegura.
Quando você quer fazer as coisas sozinho, porque você acha que só você sabe fazer o certo, porque você acha que só você tem o conhecimento para fazer, ou com medo de delegar para as pessoas e elas não fazerem do seu jeito, fazer errado, pode ter certeza absoluta que você está sendo insegura, você está tendo um comportamento de insegurança. Você não pode fazer tudo sozinho. Quanto mais cedo você perceber isso, melhor vai ser para você se tornar uma pessoa produtiva. Você precisa delegar. Quando você delega, você abre um ambiente de aprendizado. Porque o aprendizado, na vida prática, o aprendizado, ele só vem com os erros, pessoal. O aprendizado não é com um decoreba da escola. A escola não ensina nada para você. Nós fomos treinados na escola a decorar. Você foi treinado na escola para decorar. Você tirou 10 na prova porque você decorou. Não foi porque você aprendeu. Porque você decorou. Você tirou 10 no trabalho porque você decorou. Você acertou todas as perguntas porque você tinha as perguntas decoradas. Um ambiente de aprendizado, ele só acontece com imersão prática e com permissão para o erro, com flexibilidade para o erro. O que eu digo para a minha equipe? Não tenha medo de errar. Quem trabalha comigo sabe disso, se manifestem aí. Por favor, quem trabalha comigo, que por acaso esteja vivo aí nessa live. Não tenha medo de errar. Permita-se errar. Permita-se errar. O aprendizado não vem o decoreba. O aprendizado não vem pelo que você decora para você replicar. O aprendizado só vem com os erros. Agora, erre rápido e corrija rápido, para você não cair para você não ter um problema de entrega de resultado. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você, enquanto gestor, delega, você está dizendo para as pessoas, eu estou delegando, mesmo que eu sei que você não tem todo o conhecimento necessário, que você não tem todas as informações necessárias para fazer uma entrega de qualidade, mas eu estou permitindo que você faça com o conhecimento que você tem e que você seja passível de erros para que isso gere em você um aprendizado. Ok? Então esse hábito, ele precisa ser eliminado, não é eliminado, substituído, porque como eu disse, hábito não se substitui, não se elimina, se substitui. Esse hábito, ele precisa ser trabalhado, substituído. O hábito de centralizar, ele é trabalhado com o hábito de delegar. Ele é vencido com a delegação. E delegar é aceitar que o outro não sabe tudo. Aceitar que o outro não tem todas as respostas. E ok. Aceitar que o outro está passível de erro. Ok, tudo certo. Você como líder, você como gestor, o teu papel é desenvolver as pessoas que trabalham com você. É desenvolver teu time. E isso, essa confiança na capacidade de enxergar o potencial das pessoas, dos colaboradores, é papel da liderança. Ok? Então, por favor, vença isso e comece a delegar amanhã. Se sua agenda está lotada, certamente metade dela tem alguma coisa aí que talvez metade dela poderia ser delegada, poderia ser terceirizado para alguém do seu time, para alguém da sua equipe. Ok? Segunda questão. Segundo hábito que gera desperdício de tempo e compromete sua produtividade. Vamos lá. Dizer sim para tudo. Isso aqui, pessoal, é um erro cruel. Isso aqui é cruel. Quando a gente diz sim para tudo, né? Eu já cometi muito isso aqui. Na verdade, já cometi todos esses erros aqui. Todos esses
esses sabotadores aqui eu já trilhei por eles. Pode ter certeza absoluta. Quando eu digo sim para tudo, uma das coisas mais difíceis que nós temos é dizer, que nós temos que lidar, é dizer não. Porque é muito desconfortável, às vezes, dizer não para as pessoas. Sempre que as pessoas, elas desejam alguma coisa, todos os motivos que as pessoas trazem para você são nobres aos olhos das pessoas, a motivação da pessoa, né? Todos os motivos que o colaborador traz para você é nobre aos olhos dele. Todos os pedidos, quem tem filho sabe como é difícil. Quando o teu filho pede alguma coisa, principalmente quem é pai de menina, né? Quem é pai de menina aí? Coloca aí eu no comentário para eu ver. Quem é pai de menina? Coloca eu. Porque ser pai de menina, meu amigo, não é fácil, não. Você tem que exercer essa habilidade aqui para dizer não. Eu vou dizer uma coisa para você, é difícil. É complicado dizer não. Porque a mulher, ela tem a manha, né? A filha mulher tem a manha da sedução e do golpe para cima de nós pais. Diga a verdade, fala a verdade. É muito difícil dizer não. No início vai parecer desconfortável, vai parecer complicado. No início as pessoas não vão gostar de você, vão ficar com a cara fechada. Tem aquele colaborador que vai sumir, vai ficar 3 dias sem falar contigo. No início vai ser muito complicado. Mas deixa eu dar uma dica para você, e aí tem a ver com o que eu falei no começo. Uma forma que você tem de dizer não é você deixar de forma bem clara, você ter a consciência de forma bem clara sobre os seus valores. Tá? E não só valores profissionais, mas valores também pessoais, porque isso também vale para a vida pessoal. Eu, particularmente, sou um cara que eu gosto muito de pessoas de convicções. Eu sou um homem de convicção, eu tenho clareza naquilo que eu quero, e quando eu quero, eu não mando recado e você não vai ficar achando que eu quis. Você vai saber que eu quis porque eu vou deixar bem claro para você que eu quis o que eu quero. E aí, todas as vezes que você se sentir desconfortável para dizer não, você precisa recorrer às suas convicções, à convicção dos seus valores. Se isso corrompe os seus valores de alguma forma, se isso te coloca numa situação que, se você tivesse que prestar conta disso, ia te deixar desconfortável. E aí você vai falar não, você vai ter mais facilidade para falar não. Porque dizer sim para tudo, certamente, vai te levar para um outro erro, que é a necessidade de aceitação. Quando você diz sim para tudo, você está buscando a necessidade de ser aceito. E todas as vezes que você deseja ser aceito por aquilo que você faz, que você deseja ser aceito por algum instrumento, algum recurso que não é exatamente quem você é na sua essência, nos seus valores, você comete um erro grave. Todas as vezes que você deseja ser aceito e você sente a necessidade de ser aceito, você vai se ver em situações que você vai ter que dizer sim para algo que muitas vezes corrompe os teus valores. Sejam valores pessoais, profissionais, morais, enfim. Como você entender melhor. Ok? Terceiro hábito que não pode ser substituído, como eu disse, hábitos não são eliminados, que precisam ser substituídos. Terceiro hábito que precisa ser substituído para aumentar a sua produtividade é esperar pela perfeição. Esse aqui, pessoal, talvez seja o maior erro que eu cometi e muitas vezes cometo, tá? Esperar pela perfeição.
Quantas coisas eu poderia ter feito e já poderia ter feito, já ter feito? Quantas coisas eu deixei de fazer porque eu olhei, entendi que não estava perfeito. E aí a velha máxima, né? Que a perfeição não existe. Perfeição não existe. Você imagina aqui, que empresas como a Airbnb, Uber, você imagina aqui empresas como o Instagram, como o Facebook e muitas outras, se elas fossem esperar estarem prontas para expandir para novos mercados, elas nunca teriam expandido, nunca seriam os gigantes que são hoje. O importante é a gente entender que o processo ele acontece no caminho. O processo ele acontece no caminho. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronta, você nunca vai atingir a perfeição. Quantos projetos você tem que você poderia ter feito e não fez porque achou que não estava legal? Né? Quantos vídeos você grava e você apaga porque acha que não está legal? Quantas lives, pessoal, eu poderia ter feito e não fiz porque não tinha luz, porque não tinha um microfone, porque não tinha um celular de qualidade? Cara, isso é hilário, isso é uma desgraça na vida da gente. Olhe para as pessoas de sucesso. Olhe para as pessoas de sucesso que você conhece, pessoas próximas e pessoas distantes. E olhe lá atrás, os primeiros movimentos, os primeiros passos que essas pessoas deram. Eram horríveis. Olhe os primeiros vídeos de quem é sucesso hoje. Eram horríveis. Você está entendendo? Porque o processo, ele acontece no caminho. Boa, Daniela. Perfeição é inimiga da ação. É melhor se aperfeiçoar no caminho. Massa. Perfeição é inimiga da ação. É melhor você se aperfeiçoar no caminho. Olha o quão rápida essas empresas que eu estou dizendo para você, elas cresceram e elas têm crescido porque eles se tornaram produtivos não na perfeição. Se tornam produtivos não é na perfeição, se tornam produtivos na continuidade do processo. E nos últimos meses aqui, pós-pandemia, sabe, o meu maior desafio como gestor é dar continuidade. Esse é o meu maior desafio como gestor. Estou compartilhando para vocês. O meu maior desafio como gestor é ter continuidade. É dar continuidade, é dar constância. Boa, Cleito. O bom é inimigo do ótimo. Jim Collins. Cleito, rapaz, agora eu fiquei pequeno aqui com essa participação, com essa presença do Cleito aí, viu? Implantar um processo da empresa é fácil. Difícil é você ter continuidade no processo. Implantar um modelo de gestão é fácil. Difícil é você ter continuidade. Você fazer a matrícula na academia e ir lá malhar, comprar roupa, ir no shopping, comprar roupa, comprar luva, comprar garrafinha, comprar um monte de coisa, de acessório. Isso é fácil. Difícil é você ter continuidade. Ir caminhar um dia é fácil. Difícil é você ir caminhar 3 meses seguidos sem parar. Porque a perfeição não vem apenas com o movimento, com a intenção. A perfeição vem na continuidade, no processo, no caminho. Então, se tem uma coisa que você não pode deixar, não pode esperar para amanhã, porque os teus sonhos, os teus projetos não podem esperar para amanhã, é deixar para fazer as coisas apenas quando você tiver todos os recursos, quando você tiver todas as ferramentas, quando você tiver condição, porque isso, porque aquilo. Cara, começa hoje.
Começa agora, sabe? Não perca tempo não. Começa logo. Não espere pela perfeição. Você pode ser muito mais produtivo se você não querer, não impor a perfeição para você como requisito. Imponha, sabe o quê? A continuidade. Agora tem aí, ó, o que a Daniela está dizendo. Não se permitir parar em busca da perfeição, mas não se acomodar com resultados medíocres ao longo do caminho. Buscar a excelência na continuidade. Isso aí. A excelência vem da continuidade. Beleza? E aí, por fim, pessoal, esse aqui é uma dica muito prática, tá? Muito prática, que eu tenho falado com todo mundo que eu conheço. E isso aqui eu tenho vivido no dia a dia de forma muito prática. Para mim, eu, Israel Crisóstomo, tá? Isso sou eu, não é uma regra, não é uma lei e não significa que vai ser válido para você, tá? Para mim, se tem uma coisa que interrompe, que compromete a minha produtividade, são interrupções tecnológicas. Tá? Interrupções tecnológicas. O que é isso, pessoal? Eu já fazem mais ou menos uns 5 anos que eu desliguei todas as notificações do meu celular. Todas as notificações de redes sociais, de mensagens, de WhatsApp, de e-mail, principalmente de redes sociais, sabe? Ah, Israel, você não entra nas redes sociais durante o dia? Entro, claro que entro. Só que lá no meu Instagram, eu tenho um recurso que eu defino, eu tinha definido 2 horas por dia de redes sociais, tá? 2 horas. Aí agora, estava comentando com a Daniela, vou reduzir para 1 hora. No meu caso, na minha configuração, quando ele dá 1 hora, ele simplesmente apaga a rede social e eu não consigo mais entrar. Eu só consigo entrar se eu for lá nas notificações e liberar o acesso. Mas aí, cara, é perder para mim mesmo. Aí, se eu fizer isso, é muita sacanagem. Se eu fizer isso, é muita sacanagem. É a mesma coisa de você ir para a academia, malhar lá, queimar as calorias, voltar toda suado e quando chegar em casa, tomar um copo de refrigerante para poder se refrescar. É muito complicado. Aí você está de brincadeira comigo também. Pede para sair, porque também não existe ferramenta que vai resolver teu problema, tá? No meu caso, é o temporizador. Alguns aparelhos têm temporizador de aplicativos que você consegue fazer isso com todos os aplicativos, tá? Alguns aparelhos, eu ia falar a marca, mas vou falar não, que eu não ganho nada com isso. Alguns aparelhos você consegue fazer, tem esse recurso de temporizador e que você consegue fazer isso em todos os aplicativos. Nos aparelhos que você não tem o temporizador de apps, você consegue, tem um recurso no Instagram que você consegue ir lá dentro do Instagram e acionar esse recurso e definir o tempo que você vai ficar no Instagram, por exemplo. Quando completa aquele tempo, ele simplesmente fecha, trava, você não consegue mais ver nada. Ok? Isso vale para Instagram, Facebook. Eu não vou falar o nome das outras redes aqui para o Instagram não me derrubar. Mas isso vale para todas as redes. Isso vale para mensagens, SMS. Isso vale para o WhatsApp. Isso vale para o e-mail. Isso vale para tudo. Todas as notificações. Tá? É uma técnica que eu tenho feito já há mais ou menos uns 5 anos. Não assistir televisão é uma coisa que já é batido, né? Não conheço uma pessoa de sucesso, pelo menos no meu meio, no meu ciclo de pessoas próximas, ou mesmo aquelas que eu acompanho, que fica assistindo televisão, sabe? Que fica na frente de televisão. Televisão é uma desgraça para tomar teu tempo e corromper a tua produtividade, tá? Pessoal, eu estou caminhando para o final, quero agradecer
você pelo teu tempo aqui comigo. Você que me acompanha, fica por aqui porque logo, logo nós vamos ter outros temas, outras lives e é isso aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.